Alunos, tudo bem? Estamos aqui no nosso canal da Bem Humanas. Olha só, nós estamos aqui para ajudar vocês na avaliação cujo tema será Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. Vamos dar umas dicas rápidas para você lembrar na hora de fazer sua prova e sair-se bem, ok? Bom, gente, a Primeira Guerra Mundial, ela tem suas causas. Elas estão ligadas à concorrência capitalista, fruto da segunda revolução industrial do século XIX, a disputa por territórios coloniais, o nacionalismo bélico e a disputa de uma região nos Balcãs entre o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Vamos explicar melhor cada uma dessas, tá? A questão da concorrência capitalista é apontada como a principal causa da Primeira Guerra Mundial. Os países industrializados disputaram o mercado, disputaram matéria-prima, principalmente fontes de energia, pelo mundo afora. Tá? Países como Inglaterra, França, Alemanha, Itália, estão todos atrás desses recursos, ok? E isso vai acirrar a concorrência entre eles. A disputa por territórios coloniais se dá justamente para satisfazer essas necessidades, ok? Estou me embolando aqui porque é a primeira vez, tá? Não liga não. Agora, esses países alimentaram em seus territórios um nacionalismo exacerbado, um tipo de nacionalismo específico. Eles queriam e achavam que todos os povos de mesma cultura deveriam ocupar o mesmo território. Isso levou à formação de dois grandes blocos de disputa na Europa. De um lado você tem a Alemanha liderando o pan-germanismo, ou seja, juntar todos os povos de cultura alemã dentro de um mesmo território, daí a grande aliança dela com o Império Austro-Húngaro, e por outro lado o pan-eslavismo, liderado pela Rússia, que tinha como grande aliada a Sérvia, ok? É a disputa desses dois nacionalismos que vai ter o ponto mais forte de atrito, não se esqueçam disso, é a região dos Balcãs, onde fica hoje os países da ex-Yugoslávia. Vai ser lá que vai ter o estopim da guerra, que é a morte de Francisco Ferdinando. Não esqueça, meus alunos, não vão errar isso na prova. Estopim não é causa. A morte de Francisco Ferdinando não explica a Primeira Guerra Mundial, ok? Bom, gente, antes da guerra, então, acontecer, esses países estavam, então, nessa disputa, disputando esses territórios, concorrendo, entrando no mercado firme, né, muito agressivo. O período anterior à guerra é chamado de paz armada. É uma corrida armamentista sem conflito, ok? É nesse período que também você estuda, é o período chamado Belle Époque, né? É o período de grande prosperidade, grande otimismo das pessoas. Mas o que está acontecendo, na verdade, é essa preparação para um eminente conflito. Bom, nesse período, há a formação natural de alianças, tá? Posso dizer para vocês que o ponto central é a Alemanha. A Tríplice Entente é formado por países que tinham a Alemanha como inimigo. Então você tem a presença da Inglaterra, a presença da França e a presença da Rússia. Todas elas têm motivo para ficar contra a Alemanha. A Alemanha vai ter como grande aliada o Império Austro-Húngaro, que a gente já falou com vocês, que é pela questão cultural. Alemães e austríacos têm proximidade cultural. E vai se juntar a eles, mas não vai lutar do lado deles, a Itália, que foi grande prejudicada na divisão das colônias na partilha da África, ok? Bom, a formação então dessas alianças, a gente chama de Tríplice Entente, que é, de novo repetindo, né, Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, que é formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Ok? O que acontece? Estoura a guerra por causa da morte de Francisco Ferdinando. Bom, estourando a guerra, nós vamos ter a guerra dividida didaticamente em três fases. Você tem a primeira fase, que é chamada de guerra de movimento, onde você tem estratégias ofensivas dos exércitos de cada um dos países. Não resolveu. Por isso, temos a segunda fase da guerra, que é quando os exércitos voltaram atrás e tentaram manter as suas posições. Eles usaram uma estratégia que foi terrível, que é a guerra de trincheira. Agora você vai prestar atenção. É a guerra de trincheira que geralmente aparece mais nas questões da nossa prova, de vestibular, de Enem, etc. Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque na Primeira Guerra Mundial tem umas coisas marcantes que é deste período. Vou apontar algumas para vocês. Primeiro,
fica patente o surgimento de uma nova indústria bélica. Então você tem novos armamentos sendo preparados e usados, experimentados durante essa fase. Essa fase foi cruel para os exércitos. As trincheiras eram lugares de péssimas condições para eles lutarem. Tá? Havia muita sujeira, falta de água, calor, chuva, neve. Quer dizer, as condições eram péssimas, fazendo com que houvesse grande mortalidade. Isso é um outro aspecto que aparece muito no vestibular. Pode aparecer charges no caso. Fiquem atentos a isso. Tá? A outra coisa é que nesta fase a gente tem a entrada da mulher no mercado de trabalho. Muitas questões vão agora apontar esse fator como uma grande mudança social, tá? A gente vai aprofundar isso em aulas no nosso programa ao longo do ano. A presença da mulher cada vez mais no mercado de trabalho, ok? Isso o que faz é a necessidade dela ir para o lugar dos operários que foram convocados para a guerra, ok? Uma outra coisa que é apontado é a banalidade da violência. Na guerra de trincheira, a violência virou coisa comum, ela exauriu as economias europeias, não se bombardeava só onde os exércitos estavam, os exércitos atacavam população civil, complexos industriais, pontes, indústrias, etc. e tal. Então era uma guerra total, era um estado contra outro estado. Nessa fase você tem entrada de dezenas de países. Essa fase faz a guerra tornar-se realmente mundial. Todos os países ligados ao sistema capitalista europeu foram afetados por essa guerra, ok? Bom, como que a guerra termina? É a última fase da guerra. É a partir de 1917. Duas coisas acontecem. Primeiro, a Rússia sai da guerra. Nós vamos ver isso depois. A Rússia sai por causa da Revolução Comunista, ok? Ela sai da guerra, o Lenin entra no poder, faz um acordo com a Alemanha, ela sai da guerra. A Alemanha, então, ela tem a chance agora de vencer essa guerra sozinha. Ela não vence porque os Estados Unidos, aliados indiretos da Tríplice Entente, entram agora com força total nessa fase, fazendo com que a coisa se equilibrasse. A entrada dos Estados Unidos na guerra tem outro fator importante, não vai esquecer. Os 14 pontos de Wilson é uma proposta de paz para o fim da guerra, bem acolhida em todos os lugares, tá? Que faz com que os países, ao final de 1918, assinem o Tratado de Compiègne, encerrando os conflitos. Bom, terminou o conflito, a guerra? Sim? Não acabou por aí não. Quando a gente fala das consequências da guerra, a gente tem que falar do Tratado de Versalhes. No ano de 1919, os exércitos franceses e ingleses e seus estados respectivos forçaram a Alemanha a assinar um tratado que foi muito cruel com ela. Tá? Envolvia desarmamento, perda de territórios e indenização. Isso levou à total ruína da economia alemã. Ela fica muito mal depois da guerra, dá chance de surgir movimentos radicais políticos, né, ligados a ideias de autoritarismo que a gente conhece como nazismo, ok? Mas isso é um assunto de próxima aula, mas é uma consequência importante da Primeira Guerra Mundial. A segunda grande consequência da guerra é a Revolução Russa, tá bom? Que vai fazer surgir nesse país um novo regime alternativo ao capitalismo. A gente vai ver isso também em outra oportunidade. Uma outra coisa que a gente tem que apontar é que quando termina a Primeira Guerra Mundial, termina, vamos dizer assim, a fase europeia da história. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa entra em decadência e os Estados Unidos assumem como grande protagonista, tanto na área política, econômica, cultural. Os Estados Unidos vai assumir como grande potência. Tá? Nós temos também um novo desenho na Europa. Cuidado com isso, vai aparecer mapas também na prova. Os impérios que haviam dentro da Europa, ligados ao Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Turco, eles vão desaparecer. Vai surgir vários países. Então fica esperto com isso nos mapas que vão aparecer, tá bom? Uma outra coisa, para a gente finalizar, é o nascimento e a criação da Liga das Nações, que infelizmente não conseguiu resolver os problemas políticos do país, nasceu já com vários problemas. Ela seria um protótipo da nossa ONU, tá? E ela acaba não tendo sucesso em evitar o novo conflito que vai acontecer daí 20 anos, ok? Espero ter dado as dicas legais, boa sorte na prova, estamos aí. Nos vemos no próximo Dicas de Prova, aqui do canal Bem Humanas. Um abraço para você.